Muito obrigado, missionário Miguel Bermudes Marim. Aí no Fé Viva, Valência, onde você se encontra, na congregação que pastoreia o reverendo Miguel Chaves e todos os irmãos reunidos aí, e todos que estão nos vendo através do satélite Amazonas ou da internet, hoje, sexta-feira, 30 de dezembro deste ano 2022. Um ano de grandes bênçãos. Um ano de grandes revelações. Nesta ocasião, teremos este tema, o mistério do Ocidente, que foi pregado em 24 de novembro de 1997, em Porto Velho, Brasil, e ele leu a escritura do Evangelho segundo São Mateus, capítulo 24, versículo 27 em diante, onde nos diz: pois assim como o relâmpago sai do Oriente, ele escreve Israel, e se mostra até o Ocidente, e escreve América, assim será também a vinda do Filho do Homem. Podem sentar, por favor. Na mensagem, uma saudação a pastores, que ele deu em 30 de março de 2009 em El Salvador. Nosso irmão William Soto Santiago nos diz: Moisés e Elias. Na página 458 e 459, diz que os anjos com grande voz de trombeta, para chamar e juntar os escolhidos, são Moisés e Elias, que chamarão e juntarão 144.000, 12.000 de cada tribo. Diz: estamos prontos. Tudo está em ordem. E igual como os judeus trouxeram o evangelho aos gentios, assim também os gentios levarão de regresso aos judeus. E o rapto acontecerá. Isso está lendo do livro das Eras, essa citação que ele leu ali, que é na página 30. E vamos ver ali essa partezinha que ele ali diz: igual como os judeus trouxeram o evangelho aos gentios, assim os gentios levarão de regresso aos judeus, e o rapto acontecerá. E aí é que escreve rapto, e também neste livro escreve uma mensagem influenciando para outra mensagem. E continua dizendo aqui: assim que também verão algum movimento dos gentios, e são Moisés e Elias os que o levarão. E é dentre os gentios para os judeus. Na mensagem Alimento Espiritual, a seu devido tempo, nos diz o reverendo William Branham, na página 18, diz: recorde, ele entrou no seu lugar secreto por meio do plano de Deus, por meio do chamamento de Deus e a palavra de Deus. Elias entrou no seu lugar secreto. E aí desenha uma pirâmide por meio do plano antecipadamente conhecido de Deus e o chamamento que estava sobre sua vida, e de acordo com sua palavra. Se não entramos assim, não sei por que foi que chegamos. Note você que antes de que começasse a seca, Elias entrou ao seu lugar secreto para o seu sustento.
um tipo perfeito de que antes de que os juízos comecem a cair sobre a terra, a igreja já está chamada, a noiva já está escolhida e somente está esperando antes que o juízo venha. Ou seja, um tempo de espera. Ela está esperando, mas é um tempo de espera. Como? Ela está esperando, comendo do alimento de Deus e regozijando das bênçãos de Deus. Qualquer homem, com o juízo são, sabe que estamos dirigidos diretamente, que já estamos vivendo na era do juízo. E ele escreve ali, o juízo hoje. E estamos vivendo nessa hora. Apocalipse 14, de 1 a 9. O irmão Bankswood, e alguns de vocês homens que estão aqui essa noite, que estavam naquela montanha naquele dia, eu quero falar sobre essa montanha no próximo domingo pela manhã. Primeiro, Deus tem uma grande revelação, algo mais ainda que quase não posso ficar sem dizer nessa noite. Constantemente, todo o tempo, uma coisa acontecendo atrás de outra, está acontecendo atrás da outra. E isso nunca deixará de acontecer, porque assim foi, assim diz o Senhor. Todos vocês que estão aqui, e milhares, através das fitas, me escutaram dizer, assim diz o Senhor, será assim e assim. E até os jornais e as revistas tiveram que declarar que é assim. Eles não sabem do que se trata, mas o viram. Eles não sabem o que é, mas o viram, fazendo a palavra, tornando a palavra exatamente a verdade. Quando estávamos lá no Rio, o anjo do Senhor desceu naquele dia no ano 1933 e falou aquelas coisas. Quando saí da água, muitos homens que estavam ali na margem me perguntaram, Billy, o que isso significa? Eu disse, isso não foi para mim, isso foi para vocês. Eu creio. Vocês não creem. Com isso, continuei caminhando. Quando saiu da água, continuou caminhando. Então o pastor me disse, tu quer me dizer que tu, com uma educação de 7º grau, e ele escreve ali, 7º grau da escola, 7ª série da escola, o irmão Branham tinha. E escreve, com o ensinamento de 7 graus, é igual 7 eras, o quinto Elias levará a mensagem mundialmente. Então o pastor me disse, tu queres me dizer que você com uma educação da 7ª série irá por toda a parte do mundo e vai orar por monarcas e poderosos e reis e demais? Ele disse, esqueça isso. Eu não pude esquecer porque foi gravado sobre o meu coração. Agora, 33 anos mais tarde, tudo o que ele disse aconteceu perfeitamente da maneira em que ele disse que o faria. Ele é Deus e não pode falhar. Ele sempre cumpre sua palavra. Você não vá nunca duvidar. Agora, notemos que ele entrou pelo plano de Deus, providência, chamamento de Deus e pela palavra de Deus. E entrou antes que começasse a seca. Agora, nós sabemos que o juízo está a ponto de começar. Estando sobre a montanha naquele dia, o irmão Bankswood, que está aqui, estávamos subindo a montanha. Quero contar outra vez para edificar sua fé para a fila de oração que temos em uns quantos minutos. Eu estava caminhando adiante do irmão Banks e parece que ele tinha deixado sua esposa doente. Ele tinha atrás de mim. Ele vinha atrás de mim quando notei que seu rosto estava muito vermelho e pensei que a subida da montanha talvez era um pouco difícil para ele, assim que diminui a marcha. Estávamos justamente no deserto e nos montes onde os anjos do Senhor apareceram, e ali mesmo é onde nos dirigíamos, onde tinha aparecido alguns meses antes. Fui até em cima na montanha e quando virei para olhar desde o topo, o Espírito de Deus me disse,
Ele aí desenha uma pedra angular e as eras. Me disse, recolhe essa pedra e diga a ele, assim diz o Senhor, tu verás a glória de Deus em umas poucas horas. Ele escreve ali juízo. Sobre a pedra angular, ele escreve juízo e escreve Apocalipse 18. Apocalipse 11, do 3 ao 19 e Apocalipse 7, de 1 ao 17. Na página 246 do livro dos selos, diz, agora quero que notem, este é o último dos cavaleiros pelos quais se revela a obra do anticristo. Amanhã veremos as almas sob o altar, depois o juízo, depois a saída ao fim da era, e será o fim do tempo, e de todas as coisas. Nesse sétimo selo são derramadas as taças e tudo o demais. Ainda não sei o que é. Ele escreve as taças no sétimo selo. Continua dizendo, nosso irmão William aqui nessa saudação que estamos lendo diz, portanto, estarão os ministérios de Moisés e Elias no cumprimento da visão da carpa. Aí é onde verão essa manifestação grande e vão dizer, isso é o que nós estamos esperando. E para que ao escutar Elias, pela quinta ocasião, não haja diferença doutrinal. Vejam, onde está dizendo que vão escutar Elias? No cumprimento da visão da carpa. Aí estava falando, nessa ocasião, bastante claro. E para que ao escutar Elias pela quinta ocasião não haja diferença doutrinal, vai estar o ministério de Moisés ali. O ministério que deu a lei. Onde estarão esses ministérios? No cumprimento da visão da carpa. E se diz que vão escutar, é porque vão estar esses ministérios num véu de carne. Vejam no livro de citações, na página 8, parágrafo 62 diz, eu creio que está em seu caminho, que quando a humanidade esteja tão solta nas coisas do mundo, eles somente se movem no Espírito, vivem no Espírito, andam no Espírito, ao cumprir a lei de Cristo. Então o amor de Cristo no coração humano, se movendo no Espírito Santo. Essa grande igreja maravilhosa irá em frente com poder e em divindade, porque divindade será revelada em seres humanos pelo Espírito Santo, trazendo a acontecer o pensamento da sua mente. E ele escreve para que escutem. E desenha uma pedra angular e as eras ali, e escreve o pensamento da mente acontecerá. E entre parênteses da mente de Deus. Continua dizendo, portanto, não vai haver problemas com eles, ou seja, com os hebreus. Por quê? Porque estará aí o ministério de Moisés. Não vai haver problema com eles. Portanto, não vai haver problemas com eles. Tratemos de que não haja problemas conosco. Vejam, ele já estava nos dando a advertência de que não houvesse problemas entre nós quando esses ministérios estivessem operando na visão da carpa, no cumprimento da carpa, sob essa manifestação, o qual já ali estava
nos dando, nos revelando que o povo hebreu não iria ter nenhum problema com esses ministérios. Não vai ter. Recordem que para a primeira vinda do Senhor, lá o povo hebreu teve certos problemas e os gentios não. Na segunda vinda, os gentios terão esse tipo de problemas, mas os hebreus não. Em outra saudação aos pastores, pregado em 4 de julho de 2009, em Lima, Peru, diz: assim que estamos vendo também que a visão da carpa não era possível para tempos passados, dos apóstolos e dos 7 anjos mensageiros, mesmo que o 7º anjo mensageiro da 7ª era quis cumprir essa visão. Não foi possível, porque essa é uma promessa para a igreja do Senhor para o último dia, na etapa da era da pedra angular. Por isso, quando ele foi na visão a esse lugar, a essa grande carpa catedral, vejam, não era seu tabernáculo, não era sua carpa, não era seu auditório. Isso está no livro de Citações. Isso que ele está lendo ali. Quatro, 7, 4. Não, há outro lugar. Há outro lugar. Mas essa também vamos ler. 4, 7, 4. Amanhã que eu edifiquei o tabernáculo, amanhã que eu dediquei o tabernáculo, uma visão veio, a qual está escrita na pedra angular. Quando o Espírito Santo me disse, este não é teu tabernáculo. Está fazendo referência dessa citação. E eu perguntei, onde estava meu tabernáculo? E ele me colocou sob os céus azuis brilhantes. E então ele disse, faça a obra de um evangelista e etc. 638. Essa mesma é. Diz, página 74, parágrafo 638 diz, o dia que nós íamos colocar a pedra angular, e eu recordo essa manhã quando eu despertei, ali ele escreve, vamos ver, dissemos que era a anterior, 474, porque ali ele escreveu algo. Para que escrevam. Eu não li. E ele escreve uma visão escrita na pedra angular do tabernáculo. E ele escreve, este não é teu tabernáculo. E sublinha. E aqui continuamos lendo a 638. No dia que íamos colocar a pedra angular, eu recordo essa manhã, quando eu acordei, e deitado no quarto, no andar de cima aqui mesmo na rua 7, algo disse, levante sobre teus pés. E escreve sobre, ou seja, levante-se sobre seus pés. Eu me levantei e eu vi como se fosse um grande lugar. E era como um lugar onde havia um rio, e aqui um rio que corria no vale. Ele escreve um vale. E eu fui lá embaixo, no rio. Volta a escrever aí, rio. E eu entendi que era um lugar onde João Batista, ele escreve Elias, esteve batizando as pessoas e eles tinham convertido em um lote de porcos. E eu era muito crítico deles, somente dizendo que isso não deveria ser feito. E enquanto eu estava ali, houve uma voz que me falou e me levou para cima. E aí há uma flecha, desenha uma pedra angular e as eras. Me levou para cima, uma flecha para cima. Não sei se já tínhamos... Estava o desenho aí.
E eu notei o tabernáculo assim como está agora mesmo, mas havia tanta gente até que eles estavam todos apinhados dentro do tabernáculo nessa condição, assim como está agora. E eu estava feliz, em pé, atrás do púlpito, dizendo: Deus, que bom você é, que bom és tu, para me dar um tabernáculo. Ele escreve embaixo: quando ia ser colocada a pedra angular. E reticências. E nesse tempo o anjo do Senhor me falou e disse: mas este não é teu tabernáculo. Ele escreve um vale, um rio e um tabernáculo. E também escreve: este não é teu tabernáculo. E em sinal de pergunta diz: de quem é? É daquele do qual está sendo cumprida essa promessa. Quem está presente. Continua dizendo: veja, não era seu tabernáculo, não era sua carpa, não era seu auditório. Quando ele chegou, já estava se ministrando, já estava sendo ministrado. Quando ele chegou, já estava ministrando. Ou seja, o que é ministrado ao povo? A palavra. Ou seja, que estava pregando, estava sendo trazida a palavra ao povo, que estava ali presente. Já estava sendo ministrado. E para ver tudo aquilo que foi visto ali, já tinha que ter tempo. Ou seja, tempo ministrando nesse lugar. Já havia um período de tempo de ensinamento. Certo tempo, e tinha que ter uma trajetória até chegar à parte culminante de um ministério que seria coroado com o cumprimento da visão da carpa. Que ministério ia ser coroado? O que estivesse ministrando antes do irmão Branham aparecer ali. Ou seja, o que já levava certa quantidade de tempo ministrando nesse lugar. Ao final seria coroado. Continua dizendo mais adiante diz: assim que sendo que a terceira etapa, a qual está ligada à visão da carpa, onde se cumpre a terceira etapa plenamente, vejam, é em outro idioma. E tem que ser um idioma do Ocidente, ou seja, do continente americano. Vejam na mensagem Festa das Trombetas. Página 38 diz, uma partezinha aqui, diz: o profeta disse que haverá um dia que não pode ser chamado dia nem noite, mas no tempo da tarde haverá luz. O que é? O mesmo sol que brilha no Oriente é o mesmo sol que brilha no Ocidente. E ele escreve o sol no Ocidente. E também na mensagem, há um homem aqui que pode acender a luz. Nos diz o irmão Branham na página 36, diz: veja Paulo, a era primitiva da igreja começou no leste. Foi aí, saltou sobre o mar para a Alemanha e deu 3 puxões. Veja, da Ásia, lá na Palestina, saltou sobre o mar a Alemanha. Isso foi Lutero. E saltou de Lutero sobre o canal inglês para a Inglaterra por meio de Wesley. De Wesley, ela saltou para a costa oeste dos Estados Unidos. E isto, se você for mais além, está voltando novamente ao Oriente. Este é o tempo do entardecer. Observem como as eras da igreja caíram. Lutero, Paulo, no princípio, na primeira era, depois vem a linha até Irineu e assim por diante até chegar à França. Dali a Alemanha, escreve Lutero, Inglaterra, escreve Wesley, indo para o oeste constantemente. E agora não podemos ir mais longe. Essa é a última era. E o que diz a Bíblia sobre essa última era? Vejam,
geograficamente, cronologicamente e quase todas as formas que vocês quiserem tomar, escrituralmente primeiro. A escritura primeiro, certamente, a evidência, historicamente, de qualquer forma que você quiser tomar. Estamos no fim, a última era da igreja. E vigie, enquanto continuou em frente, se tornou mais forte e mais forte. E assim cresceu a pequena minoria real da igreja de justificação, santificação, batismo do Espírito Santo. E aí desenha essa parte, 3 partes, Lutero, Wesley, e a parte da era de Laodiceia do irmão Branham, mensageiro da sétima era. E agora, a vinda da pedra de coroa. E aí, desenha uma pedra angular, formando a si mesma. E escreve, desenha uma estrela de Davi, escreve a vinda da pedra. Não haverá outra organização depois disto. Ou seja, depois da sétima era, não vai haver outra organização. Ou seja, não vai se denominacionalizar. Vem? Não pode ser. Veja, estamos no oeste, somente para mostrar através dos tipos e tudo demais. E veja, estes 3 altos, 3 puxões. Ele escreve etapas. Chegaremos a isso à noite, vem? De como estamos no tempo final. O Sol viajou como o Filho. O Filho como o Sol. O Filho como o Sol. O autor escreve em inglês, ambas as palavras se escrevem igualmente. Son. S-O-N, filho, som, e sun, S-U-N, que é sol também, ou seja, que se pronunciam igual. A igreja veio da mesma coisa, das 7 eras da igreja, e assim por diante. A civilização se moveu para o oeste, e a igreja também fez o mesmo. E agora, se vamos mais além do que estamos agora, voltamos ao oriente novamente. Se você deixa a costa oeste, você regressa à China, Japão, de regresso. 7.000 milhas, 11.000 quilômetros, você volta ao Oriente novamente, assim que o leste, o Oriente e o Ocidente se encontraram. Isso é tudo, estamos no fim. Já não resta nada. E ele escreve, Oriente e Ocidente se encontraram. Leste e Oeste. E também no livro, na mensagem, este folheto do poderoso Deus desvelado diante de nós, ele escreve aí atrás, escreve agosto 1965, o irmão Branham disse ao irmão Green, minha visão sobre a carpa terá seu fiel cumprimento. E uma mensagem virá. E escreve, Moisés traz aí em cima, ele mesmo escreve isso. E uma mensagem virá de oeste a leste, do ocidente ao oriente. E no livro dos selos, num dos livros dos selos, este foi o último que ele tinha ali em casa estudando, foi o último do qual ele anotou ali as anotações, e uma das partes onde ele escreve, na página 472, diz... Vamos ler esse último parágrafo. Podem ver? A verdade da visão de Deus, os 7 anjos me trazendo do Ocidente, vinham do Ocidente para o Oriente, para esta mensagem nesta noite. Agora a voz daquele trovão e a missão que foi trazida,
tudo foi revelado e provado que era de Deus. Pense bem, eu não conhecia estes selos, foram revelados nessa semana. Alguém pensou nos 7 anjos e este sendo a mensagem, essa sendo a mensagem que sairia e os anjos me trazendo para isso? Recordem, o 7º anjo foi mais notável para mim e me parecia mais importante que qualquer dos demais. Eu vi que estavam parados assim em forma de pirâmide e eu estava parado em pé aqui assim. Agora, se lembram da visão quando vi um grupo de passarinhos com suas penas todas abatidas e eles voaram para o Oriente? Para o Oriente? Depois havia outro grupo de pássaros maiores e mais bonitos, que pareciam pombinhas, com suas asas tão finas, e elas também voaram para o Oriente. E ele escreve ali, de oeste, escreve América, de oeste a leste, e escreve Israel. E embaixo escreve disso, embaixo escreve passarinhos, pombas, anjos. Estava pensando nessa visão ali, e está a primeira etapa. A segunda etapa, e depois o seguinte foram anjos. Eu estava em pé ali e deixou de soar a explosão e eu estava olhando para o ocidente e eles chegaram e me arrebataram ao ar. E então estava fora de mim. O anjo, que me parecia ser tão extraordinário, estava à minha esquerda onde eu entrei na constelação. Mas contando da esquerda à direita, ele teria sido o 7º anjo. Agora, recordem, os 7 mensageiros. E ele escreve aqui embaixo na página 472 embaixo. Oeste é igual a América. É igual Tucson. Branham, tabernáculo, ou seja, tabernáculo Branham é igual PR, ou seja, Porto Rico. Vejam onde a terceira etapa está assinalada aí. Onde vai ser? Ninguém pode dizer que é em outro lugar. Isso já está assinalado por Deus, onde Deus está cumprindo essa promessa. Continua dizendo aqui. E há, digamos, 3 idiomas, ou 4, no continente americano, na parte do Centro e América do Sul. A do Norte é o inglês. Mesmo que o México pertença ao Norte também, assim que tem o inglês e o espanhol. Mas o idioma do mensageiro era o inglês. E essa etapa se moveu no inglês, a 7ª era. Mas agora a etapa da era da pedra angular, que corresponde também ao Ocidente, ao continente americano, se move em outro idioma. Nos selos, para colocar essa partezinha aí, onde ele diz que era um idioma desconhecido. Nós já lemos nas últimas páginas do livro dos selos. (471) Aqui nesta versão, ou neste formato que ele tem aqui, neste outro livro, na 471 embaixo. E lá no Canyon Sabino ele me disse, essa é a terceira etapa. Há 3 coisas muito grandes que acompanham a terceira etapa. Uma delas se abriu ontem, outra hoje, e resta uma coisa que não posso interpretar porque está no idioma desconhecido. Aí escreve já esse parágrafo já, todas as coisas que ele escreve ali, e escreve do lado em outro idioma. Mas há um livro que ele diz, e ele escreve, vamos ver se é neste outro, que ele escreve espanhol.
se leyó en alguna ocasión. Foi lido em alguma ocasião. Aquí no está en este otro. ¿Cuál? Entonces está en uno de los... ¿En cuál de ellos es? Debe estar en uno de los... que él escribió allí, que es... Que ele escreveu ali, que é no espanhol. O irmão Branham não ia falar assim abertamente ali. Está nessa parte de embaixo escrito, na 471. Mas era preciso encontrar aqui. Terceira etapa. ¿En qué página está ahí? Y esta es la tercera etapa. Pues tuvo que haber sido en este otro, vamos a ver. Para que quede allí. Para que fique aí. No pudo haber sido en el libro, en el de carpeta negra, pero esse não me lo traje. Deve ter sido no livro de capa preta. Mas esse não trouxe. Mas se está colocado é porque tem que estar escrito em algum lugar. Vamos continuar já depois. Eu busco com mais calma. Mas aqui nos selos também tem outra página onde ele fala de outro idioma. Vejam se há algo antes. Vejam a página 466. Também fala ali de que diz 7 trovões, um após o outro, soaram assim rapidamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mas sem que... Aqui está. Mas é preciso ver neste outro livro. Mas na 466, vejam. 7 trovões, um após o outro. Página 466 na metade. Soaram assim rapidamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas sem que se entendesse. E ele escreve um idioma desconhecido em espanhol. Tem aí marcado, não é? Sim. Mas aquele de lá, 471, tem que ver em outro dos livros. Já tínhamos lido essa partezinha ali. Agora vejam, agora estava vendo aqui, na 471, que buscamos aqui neste último livro, dos selos. Aí ele escreve, não sei se já tínhamos lido isso, mas vamos ver aqui, ou seja, o escrito dele ao lado, para ter isso já colocado aí. Porque aqui, na 471, tínhamos dito que o que ele tinha escrito ali para que já fique esse parágrafo de uma vez. Uma delas se abriu ontem e ele escreveu ali o sexto selo. Escreve Moisés e Elias no sexto selo. Outra hoje escreve sétimo selo. E resta uma coisa que não posso interpretar, porque está num idioma desconhecido. Ele escreve embaixo os 7 trovões. E resta uma coisa, em cima escreve a segunda vinda. A segunda vinda.
Y acá escribe, E aqui escreve. esta partecita hay que leerla con una lupa. La Essa segunda partezinha é venida que preciso Martín- ler com uma lupa. A Ahí, segunda vinda, e no, que mais diz? ustedes no Aí, escribieron en los libros. vocês não escreveram nos seus livros? A Dice, queda una 471 cosa diz, que no resta puedo uma coisa interpretar. Y él escribe que la não segunda posso venida, interpretar. pero Ele no se escreve a llama segunda vinda, mas aí há algo mais aí? ahí. En esa parte ahí queda una cosa. Nessa parte aí, resta uma coisa. Sí. Ah, sí, ese es con Moisés y Elías. Pero que dice Moisés y Elías, el séptimo Diz sello. Moisés e Elias, o Es lo sétimo que se selo, ou abrió seja, ayer. do que se abriu ontem. Pero vamos entonces acá arriba. en Mas este vamos otro. então aqui em cima, Estamos neste uniendo outro. todo de- Estamos todas esas unindo tudo, anotaciones en todas essas anotações em 490, 490. página 90. Ah, pero vamos Página a 90. Vamos a ir con calma. Ah, já vamos lá. Vamos com aqui. calma. En Vamos página primeiro aqui. 471, miren. Página Para que 471, para que vejam. quede Para também que marcado, fique dice más ou menos la também página, marcado aí, la diz mais ou menos na párrafo, página, mitad, no dice, parágrafo "Nisso na a voz metade, está diz, relatando de nisso la a visión voz de está Carpa". Dice, "Nisso a relatando da voz visão me da dijo, carpa, não diz, puedes nisso a voz me ensinar as disse, coisas não pode sobrenaturais ensinar a as los coisas bebés sobrenaturais aos bebês pentecostais. E aí dibuja umas edades, Aí desenha as eras, e para a sétima era, e desenha a pedra angular, deixe-os. Então me elevou e me colocou num lugar muito elevado onde havia uma reunião. E parecia uma carpa, ou uma espécie de catedral, e desenha carpa catedral. E aqui no outro extremo desenha uma pirâmide. Eu olhei e para um lado parecia que havia uma caixinha, um lugar pequeno. E essa luz que vocês veem sobre a fotografia estava falando com alguém mais acima de onde eu estava. Aqui desenha, esse desenho creio que colocamos as eras, mas somente a sétima era assinala e há uma flecha para a pedra angular, pequenininha. E escreve do outro lado, a terceira etapa. Foi voando de onde estava e foi pousar sobre a carpa. Disse, te encontrarei ali. Isto será a terceira etapa e não dirás a ninguém. E ele escreve do lado, era e uma pedra angular, ou seja, a era de pedra angular. Escreve povo, ou seja, na parte onde não dirá a ninguém, escreve povo. Ou seja, não dirá nada ao povo. E escreve também aí mesmo, espada, carpa, CAT, ou seja, catedral. E lá no... E escreve aí para o lado o sinal na mão, discernimento, a palavra falada. E debaixo disso escreve Elias, Moisés, Jesus. Não sei se isso já tínhamos lido em algum momento, mas isso que ele escreve ali e que diz que não dirás a ninguém, ou seja, ao povo, tudo isso tem a ver com o que vai estar sendo cumprido no quartinho de madeira e como Deus vai estar atuando no meio do povo de Deus sem necessidade de estar mostrando ao povo como é que tudo isso vai ser realizado. Porque os escolhidos não têm que ver para crer. E também para que não surjam imitações. Continua dizendo, onde paramos aqui, se move em outro idioma. Há inglês no centro, América do Sul e o Caribe, há francês também,
mas pouco, mas os idiomas principais são espanhol, português e também um pouco de inglês. E onde estiver se cumprindo essa etapa será o idioma desse território, o principal, em que sairá a mensagem da voz dos 7 trovões, que revelará o mistério contido no 7º selo. Mistério que dará fé para o rapto, para subir em termos espirituais e em termos físicos também. E no livro das eras, editado, aí também fala do idioma, na página 36, onde está relatando o tempo quando José se revelou aos seus irmãos. Vejam aí, numa partezinha aqui diz: ele falou aos seus irmãos em outro idioma. E ele escreve ali outro idioma. Aí depois vocês podem ler. Essa página 36, que é muito importante, desde a 35. Podem ler essa parte. Tudo isso que o irmão Branham nos falou ali. Mas para que tenha outro lugar onde fala isso do idioma. Onde tinha me dito agora? Em cima. Aqui está, sim. Isso lo habíamos leído. Aqui está. Isso já tínhamos lido. Aqui parece que não tenho. Eles queriam voltar, e aqui vemos que, na verdade, voltam para serem reis e sacerdotes. Glória a Deus. Me sinto tão glorioso até poder falar em línguas. Note, aqui parece que não tenho suficiente idioma para louvá-lo. Necessito outro idioma. E ele escreve espanhol, que nem conheço. Ou seja, notem que para falar de todo esse mistério, que é a era do amor, e o idioma do amor é o espanhol. E para falar na etapa de pedra angular, a etapa onde se cumpre a era da pedra angular, que é a era do amor, tem consequentemente que Deus se manifestar e falar em espanhol. E no livro de citações, página 154, nos diz no parágrafo 1379, tenho minha mente fixa nesta mensagem. Isso é, essa terceira etapa. E é a ele a quem tenho que ser fiel e reverente. E escreve, duas partes é igual em inglês. A última parte é igual outro idioma. E escreve, a terceira etapa é igual, é a mensagem. Continua dizendo aqui nosso irmão William. Dará a fé para serem transformados e raptados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E dá a fé também para serem raptados, para serem subidos à sétima era, da sétima era à era da pedra angular. Esse é um rapto espiritual, porque de era em era estiveram subindo de uma era à outra. E se sobe, vejam vocês encontram na mensagem do reverendo William Branham que ele fala do 7º degrau, onde para quem introduz o rei. O rei aparece onde? Na parte alta, que corresponde na igreja à era da pedra angular. E na página 161 do livro de citações,
Párrafo 1429 Parágrafo 1429 diz: vocês não podem ver com suas mãos, ainda uma parte do corpo, não podem ver com os ouvidos, no entanto podem ouvir, não podem ver com o nariz, no entanto podem cheirar. Você não pode ler com os lábios, mesmo que falam, vem? Isso foi a era pentecostal. Mas agora está no tempo do olho, a vista. Vem? Agora não há uma só faculdade, um só poder que se mova mais além do olho. Vem? Isso é correto? O próximo é a inteligência, o qual é Cristo mesmo, quem controla todo o corpo. E ele desenha uma pedra angular e as eras, e escreve ali Moisés e Elias. Ou seja, vejam que essa próxima parte, que é a inteligência, que é Cristo mesmo, coloca ali Moisés e Elias. E em cima, escreve o olho, um traço, o profeta. A inteligência, um traço, Cristo. E na mensagem também a estatura de um varão perfeito. Página 44. Diz: Moisés levantou a serpente de metal sobre a haste e disse: eu sou Jeová quem cura todas as suas doenças. E os israelitas olharam para aquela serpente para receber cura divina. No entanto, os médicos certificaram o contrário, mas eles, mais do que seus próprios sinais, certificam contra eles. E aqui em nosso próprio país, dizendo as coisas que dizem e zombando dessas coisas, e depois seu próprio dinheiro testifica que o selo do universo completo é Deus. Ou seja, o olho que há ali no dólar, vê você? O olho ali sobre a pirâmide. Vê aí? O olho sobre a pirâmide? E ele escreve o selo do universo. Esse é o grande selo, a pedra de coroa. A pedra de coroa nunca foi colocada sobre a pirâmide. E não entendiam. Por quê? A pedra de coroa foi rejeitada. A cabeça, Cristo. Mas algum dia virá. E escreve segunda vinda. E escreve a vinda de Cristo é igual Moisés e Elias. Agora, na construção desse edifício, esta estátua, começamos com o fundamento da fé, depois virtude, ciência, temperança, paciência, temor de Deus, amor fraternal. E agora o que fazer? Estamos esperando a coroa, a qual é amor. E escreve a mente é igual Cristo e uma pedra angular. Porque Deus é amor, e Ele é quem controla tudo, e é a potência de cada uma dessas coisas, sim, Senhor. Agora, aqui no desenho entre cada degrau, há umas ondas. E o que são? O Espírito Santo descendo através de Cristo. O Espírito Santo está sobre tudo isso para soltá-lo. Para soldá-lo, para fundi-lo, para assim construir o quê? Uma igreja perfeita, para receber a pedra de coroa. Isso está bem formoso aí, não é? Construir uma igreja perfeita para receber a pedra de coroa. Continua dizendo aqui na mensagem, o ciclo divino para a restauração de todas as coisas, pregado em 14 de agosto de 2015, diz: a luz, isso foi em Santa Cruz, Bolívia, diz a luz, Cristo, o anjo do pacto resplandecerá no ocidente neste tempo final. Como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. O dia que o Filho do Homem se revelará, se manifestará. Povo ocidental, há uma bênção grande para ser manifestada no ocidente. A luz, Cristo, o Filho do Homem, o Espírito Santo, resplandecerá no ocidente neste tempo final. E essa manifestação se estenderá e no mundo inteiro impactará toda a humanidade. Vejam, vai impactar a humanidade essa terceira etapa.
será impactada. A noiva, como hoje falamos, a noiva será impactada, as fátuas será impactado o povo hebreu, seria impactado o mundo, será impactado os incrédulos, os perdidos, ou seja, os que não têm mais oportunidade. Veja o que diz na mensagem: escapa depressa, apressa-te. Isso foi 2 de fevereiro de 58, diz nosso irmão Branham. Diz: a palavra de Deus nunca falha. O tema que escolhi para essa tarde é: escapa para cá, venha rápido. Algumas noites estava falando sobre o satélite Sputnik e estive falando com vocês há 3 noites sobre o governo americano, o exército. Eles lançaram o satélite em órbita que dá a volta ao mundo a cada 102 minutos, marcando um círculo ao redor da Terra. Isso indica que a coisa está muito perto, à mão. Eu creio que se houve um dia em que homens e mulheres deveriam abrir seus olhos e olhar para a palavra de Deus, examinar a palavra de Deus, é hoje. Este é o dia, porque pode não haver um amanhã. Se a igreja alguma vez deve cingir a armadura, deveria ser hoje. Não adie um dia a mais. Se houver algo entre você e Deus que te afasta de ir no rapto, é melhor que corrija agora e não abandone seu posto, seu lugar. Desenhe a pedra angular e as eras. Vivemos na expectativa da pronta vinda do bendito Senhor. Estamos esperando essa hora. O próprio Jesus disse: quando virdes essas coisas acontecerem, levantai vossas cabeças, porque a vossa redenção está perto. Lucas 21, 28. Sinais nos céus, sinais que espantam o coração dos homens, desmaiando de temor e mar rugindo, maremotos, grandes coisas acontecendo. Sei que alguém poderia pensar: irmão Branham, por que você sempre está repetindo essas coisas? É que isso está no meu coração. E se supõe que hoje deve-se falar disso. Passamos à página 4. Estávamos falando da Babilônia e a escritura na parede. Na condição que estamos hoje, quase podemos sentir os ventos quentes do juízo em nosso rosto. O mundo chegou ao seu fim e não há esperança para o mundo fora da vinda do Senhor Jesus. E ele escreve: a vinda do Senhor é a única esperança. Essa é a única esperança. Podem colocar um Eisenhower em cada cidade e a América ainda estará no pecado. Eu não estou esperando um grande avivamento. A coisa é que o avivamento chegou e se foi. E vocês não souberam. Sempre foi assim. Ele escreve avivamento. Busque algo e Satanás dirá: vem algo maior. Vem algo maior. Mas já passou pelo seu lado. João Batista não veio à terra e nem sequer os justos o reconheceram. Os discípulos disseram: quando virá Elias, ele disse: já veio, e não soubeste. O avivamento está por terminar, ou seja, nessa era de Laodiceia. Não busque algo maior. O grande temos no céu, o Espírito Santo manifestando-se a si mesmo nessa geração. Já não se pode fazer nada mais. O mundo está sentindo a chegada dos juízos. Ele estava ali profetizando que a 7ª era já estava por terminar. Eles já não podiam avançar porque o próximo era a era da pedra angular. O mundo está sentindo a chegada dos juízos. Vemos nos jornais, soube que no Pentágono, não sei, mas dizem que não sabem o que fazer. Só há um livro que pode te dirigir no que deve fazer. E esse é a Bíblia de Deus. Essa é a única coisa que diz o que deve fazer. Levantai vossas cabeças, olhai para cima, porque aqui não há via de escape. Ele escreve Lucas 21 e escreve: olhai para cima. Já está nas mãos dos homens o poder de destruir o mundo em 1 hora, se quiserem. E escreve bombas atômicas. O que poderia impedir? O que poderia impedir que Rússia, nessa tarde, ou algum desses líderes, beber uma lata de vodka a mais e apertar um botão que tiraria o mundo inteiro da sua órbita?
contrario a las Isso não é Escrituras. contrário às Escrituras. Aí tem. Estamos no tempo do fim. Quero recordar que todas essas coisas que vimos acontecer essa semana, quando há um culto em um lugar como este, e as pessoas não se preocupam, tudo indica que a coisa está à mão. Ao ver um grupinho como este, que fielmente como vocês se reúnem dia após dia e noite após noite, porque algo os pressiona. Há algo em vocês que estão cheios com o Espírito. Há algo dentro de vocês que os está advertindo, alertando. Um teólogo muito educado poderia vir à cidade e poderia falar muito bem. E claro, talvez todas as igrejas da cidade cooperariam e seria quase uma honra ir escutar o homem. Quem poderia ser um orador maravilhoso? Que poderia ser um orador maravilhoso, mas isso não é o que a igreja está buscando. A igreja, o verdadeiro crente, está buscando a manifestação do Espírito Santo e que algo se mova em seu coração. Os filhos de Deus, os filhos, não sabem o que é. Mas Deus me ajude nessa tarde para explicar o que isso significa. Não faz muito tive o privilégio de ir à Índia, onde fui guiado pelo Senhor. Foi algo tremendo que, quando cheguei à Índia, acabava de ocorrer um terremoto. Tem um recorte de jornal que se encontra agora no escritório dos homens de negócio do meu bom amigo Tommy Nickers, que vai publicar. Foi algo muito estranho que aconteceu. 2 dias antes de que esse terremoto sacudisse essa grande nação, também temos isso. Todo o gado e as aves que tinham seus ninhos nas chaminés e os grandes muros da Índia, eles não constroem cercas justas, mas grandes paredes de pedra. Eles recolhem as pedras e fazem os muros. Esses passarinhos que faziam ninhos nesses lugares foram voando para ficar no deserto. O gado, que se acostumava a ficar nas paredes à tarde para se proteger do sol quente, saiu e ficou no meio do pasto. O que foi isso? Não havia nada material. Nada material, mostrando que vinha um terremoto. Nada material. Eles deixaram tudo, vem? Nada material. Mostrava que vinha um terremoto. Os cientistas não puderam registrá-lo, captá-lo, mas bendito seja seu nome. O Criador sabia que vinha e afastou suas criaturas daqueles muros, porque iriam ser esmagados em terra e iriam morrer. Se uma ave que não tem alma escreve alma, pode, por instinto, se um passarinho ou uma vaca podem, por instinto, escreve instinto, se afastar desses muros para não morrer, esses muros representam também denominações. Se afastar de tudo isso. Quanto mais a igreja deveria, diante desses juízos que vêm, se afastar dos seus velhos encantos, se tem que se parar no meio de uma tribulação e olhar para cima, porque a redenção está perto. Assim como Deus advertiu suas aves, também adverte o seu povo. E continua dizendo, estamos no ciclo para essa manifestação e, consequentemente, no ciclo para a restauração de todas as coisas, para a restauração de todas as coisas com a vinda do Senhor, do Filho do Homem, para restaurar os crentes nele à vida eterna física e depois para restaurar o reino de Deus na terra, o reino de Davi, com os judeus, reino que governará sobre todas as nações, sobre toda a humanidade. Nos colocamos em pé e deixamos assim, neste tema, o mistério do Ocidente, o nosso apreciado amigo e irmão, o doutor William Soto Santiago.